E aí, beleza? Essa é Mortícia, se preparando para o momento mais infeliz da sua vida. Com cinzas de sua mãe e de seu pai como maquiagem e com um buquê com apenas os galhos das rosas. Era o seu casamento com Gomes Adams e seu padrinho era o Mãozinha. Em um dos casamentos, onde os odiados de toda a família Adams estavam reunidos. E o ritual era azedar água de coco e mandar para dentro. Só que os Adams, com seu jeito excêntrico e obscuro, eram odiados pela população local. E tiveram que casar às pressas, pois a sequência teriam que lutar pela liberdade. E com a ajuda de Fester, Adams fugiram e agora estavam a caminho de Nova Jersey. Só que a preocupação de Mortícia era conseguir criar os seus filhos sem serem caçados novamente pela humanidade. Bom, nesse caminho acabaram atropelando um maluco, o Tropeço, que tinha acabado de sair do hospital de criminosos insanos. E Mortícia achou o lugar maravilhoso. E quem ganhou o emprego foi Tropeço, assim que levantou. Obrigado, rapaz. Mostre-nos o caminho. O lugar sim era um asilo, só que abandonado, cheio de ratos e assombrado, mas era a cara dos Adams, pois até fantasma tinha e eles adoraram, sendo o novo lar da família Adams, e foi ali que se instalaram. Mortícia teve sua primeira filha, Vandinha Adams, e alguns anos depois o feioso Adams, no qual Vandinha adorava torturar o seu irmão desde sempre. Bom, a vovó e Fester Adams também se juntaram à família, mas era apenas no pôster, pois os dois gostavam de viajar pelo mundo. E foi assim, a base de torturas e gritos, que os Adams eram infelizes na casa que tinha vida própria e era bem mal-humorada pela manhã sem o seu café. Tropeço tinha seu quarto de manicômio e Mãozinha adorava ver um pé na internet. O café da manhã também rolava para as plantas carnívoras de Mortícia e Tropeço tinha que deixar a casa bem infestada de poeira. Já as crianças, era a função da árvore medonha Ichabod acordá-los, só que Vandinha sempre estava de mau humor. E mesmo vendo o seu irmão se lascar, nada disso a animava, só que um barulho além dos portões chamou sua atenção. Era uma garota que ficou com medo e foi embora, e Vandinha não viu nada, apenas ficou na curiosidade. Já feioso, sua alegria pela manhã era azucrinar o seu pai com torpedos. Claro que isso não incomodava Gomes, pois até curtia ver o seu filho explodindo. Hoje em dia eles explodem tão rápido. Bom, Feioso ainda queria atacar mais bombas, mas não era só Tropeço que ficou de saco cheio. Gomes também acertando seu filho em cheio, pois era o momento dele estar treinando pro sabre mazurca, uma importante data para um garoto Adams, e ele se tornaria um homem de verdade. Só que nesse treinamento não seria permitido bombas, uma coisa que o Feioso tinha de monte, né? E parece que todos os Adams estariam nesse dia fatídico, onde não se viam há mais de 13 anos. Só que o primeiro a chegar foi o tio Chico, veio mais cedo para ajudar Feioso no mazurca. Mas uma coisa que intrigou os Adams no almoço foi a pergunta que Vandinha fez sobre o que tinha além do portão principal, pois nunca saíram daquele lugar. E Mortícia e Gomes contaram aos seus filhos que existia apenas um pântano velho e sem graça, e só poderia sair quando estivesse mais velha e conheceria o mundo, assim como o seu tio Chico e a vovó. Mas por enquanto o lugar mais seguro era dentro daquela casa. Já aquela garota se chamava Parker, era filha de uma apresentadora de TV chamada Margot, que fez uma grande apresentação com direito a balões e confetes para as casas que iria vender dali a algumas semanas. E não ficou interessada em saber que sua filha achou uma mansão abandonada no topo da colina. O jeito para Vandinha então era continuar a atormentar seu irmão, que acabou errando a besta, e dessa vez Vandinha iria enterrar o seu irmão, pois segundo ela, amava demais Feioso. Eu amo você. Jesus Nazaré. Só que o balão vermelho e os confetes que apareceram por ali incomodou Mortícia, já que aquilo era o oposto de triste e estava por todo lado. E como o nevoeiro se dissipou, significava que o pântano tinha sido drenado. A razão foi justamente as 50 casas que Margot fez para vender aos seus espectadores. Então Gomes teve uma ideia de se apresentar, para a alegria de Vandinha, que iria sair finalmente da casa. Só que para quem fosse morar na cidade, a visão que teria da colina era de uma mansão horripilante. Mas mesmo assim, os Adams queriam conhecer a cidade colorida, ficando impressionado que não estavam correndo com tochas e flechas atrás deles. Obviamente era uma família muito esquisita e todos ficaram espantados, ainda mais com o jeitão deles, né? Então ouviram uma canção onde algumas crianças cantavam e dançavam, e no meio também estava a garota Parker. Mas pro tio Chico era horrível demais aquela música, mas Gomes acreditava que era uma forma de dar boas-vindas a eles. Então ele fez
fez o mesmo, começou a cantar e soltou alguns morcegos pra cima da população, que correram feito malucos de medo. Bom, eram diferentes sim, mas pra Gomes era uma questão de conhecê-los melhor. E essa tal Margot apareceu. Já que era uma renomada design de interiores, ofereceu dar uma repaginada na casa velha deles, que seria um desafio, mas faria de graça. E olha que até Wandinha ficou interessada, hein? Gostaria de ver o que essa mulher plastificada tem a nos oferecer. Bom, para tentar se enturmar, Mortícia aceitou e ela passaria lá no dia seguinte. Efioso descobriu que seu pai foi o maior espadachim da história dos Adams. O mazurca dele ficou para a história da família. Então ele tinha um legado a zelar. Mas a tal Margot chegou com seu programa de reformas na casa, todos se cagando de medo da mansão horripilante. E já queria mudar as coisas dentro da casa, só que não imaginava que o lugar era tão horripilante assim. Ainda mais porque tinha um poço sem fundo e Mortícia usava aranhas que moravam debaixo do seu vestido para atravessar. Enquanto isso, Wandinha conheceu a garota Parker, que olha, se o nome dela fosse Enid, seria perfeito. E Wandinha nunca tinha conversado com uma garota do mundo normal, já que estudava igual seu irmão dentro de uma jaula. E estava matando aula, cravando flechas nas costas do seu tio. E ficou interessada nesse lance de escola, e por que não conhecê-la, né? Já Gomes e Mortícia não gostaram muito da maluca, onde acharam que a pichação era o suficiente, mas ela na verdade queria derrubar a casa, senão nunca venderia as suas 50 casas do empreendimento. Mas ela mal imaginava que Gomes era rico, podia comprar aquelas 50 casas com muita facilidade. Mas para ela, a família Adams vindo para a cidade, achou que outro tipo de intervenção seria necessária. Outro tipo de intervenção é necessária. Já Wandinha, depois de emboscar o seu pai e sua mãe, queria conhecer a tal escola do ensino fundamental. E seria uma ótima oportunidade para atormentar outras crianças da idade dela. Gomes achou aquilo maravilha. E mesmo Mortícia não curtindo muito, mandou ela para essa tal escola fundamental de assimilação. E no primeiro dia de aula, encontrou a Parker e viu que a garota era muito zoada pela popular da escola, Bethany. Olha, nem foi para defender Parker, mas para conseguir uma inimiga. Disse a Bethany que ela estava presa naquela escola com ela e o terror iria começar, pois Wandinha adorava atormentar. Enquanto isso, Margot espalhava boatos sobre a família Adams, que possivelmente eram assassinos procurados em 50 estados, e juntos muitas outras mentiras foram espalhadas para a população ficarem com medo e ódio dos Adams. E Wandinha, na aula de ciências, deu uma de Frankenstein, eletrocutando todos os sapos na sala e os transformando em sapos zumbis. E como mestre deles, ordenou que atacassem Bethany. Ela é louca. Foi o dia que, junto com Parker, conheceu o resto da cidade. E Mortícia ficou preocupada, e não era com Wandinha, e sim com quem topasse com ela na frente. Mas naquela noite, depois de jogar em batalha naval, a mãe de Gomes chegou na casa, e também era avó de Mortícia. E ela acabou de chegar de Praga, foi presa por lá por contrabando, mas conseguiu escapar, pegou um navio somali e passou o rodo no pôquer, roubando e trapaceando a todos. E chegou a tempo de ver o mazurca de seu neto. Perceberam que com a velha estava tudo certo, mas já com Wandinha parece que não, pois ela apareceu com uma presilha de unicórnio na cabeça, onde Mortícia quase ficou com cor. Sorte que um morcego chupou seu sangue a tempo. Mas Wandinha estava rebelde com sua nova amizade, então tentou recuperar a garota, chamando para uma sessão espírita no dia seguinte, pois talvez seria apenas uma fase. Bom, mas Wandinha continuava mórbida e cruel, só que tinha uma amiga agora, e se afastou de sua mãe, não participando da sessão espírita naquela tarde. Só que os espíritos do pai e da mãe de Mortícia disseram para ela não se preocupar, pois um Adams dificilmente sai do caminho, então era só confiar na garota. Já Feioso estava bem longe do sabre mazurca, pois não fez um passo certo desde quando começou a treinar. E agora então parecia estar ainda pior. Wandinha estava mais rebelde do que o normal, usando rosa, olha só, uma cor não permitida na casa, já achando que essa tal garota Parker era uma péssima influência para Wandinha. E é a primeira vez que ficou de castigo. E não é que Parker mudou também completamente, agora era uma garota gótica e mal-humorada. E sua mãe ficou horrorizada, ainda mais que a garota queria ser diferente e não plastificada igual a sua mãe. E como aquilo era influência de Wandinha e já estava odiando os Adams, foi a gota d'água e tomaria uma decisão
decisão drástica. Mas enquanto Feioso tentava aprender ainda sobre o sabre mazurka, Vandinha tomou sua decisão. Iria embora daquela casa e moraria com sua nova amiga, que não forçaria ela a ser quem ela não queria ser. Desejando boa sorte pro mazurka, pois agora seria uma fugitiva, assim como seu tio Chico foi um dia. E apesar dos Addams não ligarem muito para esse lance de sentimentos, Mortícia ficou um pouco preocupada sim com Vandinha, assim como Gomes com seu filho, pois estava a um dia do mazurka e temia que tudo desse errado. Ainda mais agora que aquela maluca da Margot queria acabar com eles. A minha intenção é botar pra quebrar. Tá bom. Mas então o fatídico dia chegou, e o primeiro a chegar na mansão assombrada foi o primo It, o primo mais estiloso do Gomes e Mortícia. Já Vandinha, junto com Parker, descobriu a sala secreta de Margot, onde vigiava todos os moradores da cidade, e estava escondendo um plano que não deu tempo de saber, pois Margot pegou as duas bisbilhotando a salinha, e ficaram as duas de castigo. E para desespero dos moradores de Nova Jersey, os Addams chegaram na cidade. Então Margot, a traíra, mentiu nas redes sociais que a família Addams estava planejando atacar toda a cidade e precisavam espantá-los de lá de alguma forma. Tudo bem que são membros um mais esquisito do que o outro, mas estavam lá apenas pro mazurka do Feioso e nada mais. E foi Vandinha que viu Margot armando todo o plano para expulsarem os Addams de Nova Jersey. Só que Vandinha não iria deixar isso barato. Ninguém atormenta minha família além de mim. Foi chegada a hora da tradição do sabre mazurka de Feioso. E a tia Fuméria, a irmã da vovó, que decidiria se ele estava apto a ser um Addams ou não. Primeiro ele começaria com os gritos de horror, depois a transição de criança para um adolescente e ficaria apenas com um bigode Addams. Finalmente o sabre mazurka iria começar, mas era muito mais louco do que eu imaginava, pois ele tinha que lutar com toda a família Addams e Feioso não se saiu bem nessa. E infelizmente não conseguiu lutar no seu sabre mazurka. E para piorar a situação, Margot começou a atacar a casa dos Addams com uma catapulta como se fossem monstros. Mas o real significado do mazurka era proteger a família com o que ele sabia usar melhor. E Feioso podia ser horrível com espada, mas com bombas era um verdadeiro craque. E foi ele que protegeu toda a família Addams de ser esmagado por pedras. Não só ele, mas Vandinha também, com sua poderosa árvore Ichabod. E foi assim que os filhos de Gomes e Mortícia Addams destruíram a catapulta de Margot. Caracas. Nessa, a população de Nova Jersey viu que os Addams eram apenas uma família excêntrica e nada demais. E não eram monstros assim como Margot dizia. Vandinha contou o segredinho dela, que Margot tinha câmeras escondidas nas casas, vigiando eles o tempo todo. E mesmo dizendo que era a dona da cidade e que mandava naquele lugar, Parker queimou a cara de sua mãe em uma das redes sociais, onde tinha mais de 3 milhões de pessoas. E assim teve seu programa cancelado. Mas vejam como são as coisas. Ela tinha um monte de casas para vender e Fester tinha um monte de parentes para se levar, a oportunidade certa que precisava. E foram os moradores da cidade que ajudou os Addams a reconstruir a mansão. E o tio Chico ficou com a mulher zero à esquerda que ele sempre sonhou. E Feioso finalmente foi consagrado um Addams e para finalizar o espírito maligno voltou para casa. E agora sim, a família mais bizarra do século terminaram um filme infeliz como sempre. Enfim. Com o recente sucesso dos Addams nos streams aqui do Brasil, essa animação ganhou um destaque. E olha só, ainda tem uma continuação. Então fiquem ligados que o segundo filme também veremos aqui no canal. Bom galera, este foi o Solucionando Animações. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.